Recentemente divulgamos em um vídeo, revelando os bastidores conturbados do velório do apóstolo Rina, e a briga que ocorreu nos bastidores, longe do público. Novas imagens chocantes vieram à tona, revelando o que muitos temiam, mas poucos ousavam admitir. Um vídeo explosivo surgiu, mostrando o momento exato em que um plano traiçoeiro foi desmascarado entre os documentos de sepultamento do apóstolo Rina. Lá, no meio dos papéis, havia um documento falsificado, estrategicamente colocado, que forçava a pastora Denise, vice-presidente da Igreja Bola de Neve, a renunciar à presidência sem ela saber. Foi uma tentativa suja e descarada, cheia de interesses escondidos, disfarçada de palavras de consolo e orações ao redor do caixão do apóstolo. As sombras do poder estavam em movimento nos bastidores. Agora, a verdade foi revelada, e ela é mais perturbadora do que se poderia imaginar. Quem, afinal, se beneficiaria dessa trama maquiavélica? E o que isso realmente revela sobre os interesses ocultos por trás dessa igreja? Prepare-se, pois a verdade é ainda mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Sejam bem-vindos ao canal Evangelho do Amor. Antes de entrar no assunto polêmico deste vídeo, peço que deixem o like, é muito importante. O like ajuda o YouTube a perceber que vocês estão gostando do conteúdo e assim ele começa a recomendar os nossos vídeos para mais pessoas. Então, deixe o seu like. Se é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, que são postados quase todos os dias. Eu já havia falado sobre o caso aqui no canal, mas as imagens ainda não tinham sido divulgadas. No entanto, após a confusão na sala da administração da igreja, não só as imagens foram vazadas, como também o documento que queriam que a pastora Denise Seixas, viúva do apóstolo Rina, assinasse, renunciando à presidência da igreja. Tudo aconteceu longe dos olhos do público, mas nos bastidores da secretaria da igreja, uma confusão estava se formando. Pastores, advogados e até a pastora Denise, que deveria assumir a presidência interina da igreja, se envolveram em uma discussão inesperada e intensa. Documentos foram apresentados à pastora Denise e ao filho do falecido, alegando a necessidade de autorizações para questões logísticas do sepultamento. No entanto, entre os papéis havia algo alarmante, uma carta de renúncia, datada retroativamente de agosto de 2024, que, se assinada, transferiria toda a administração da igreja para outras mãos. É claro que essa carta foi redigida após a morte do apóstolo Rina e datada retroativamente, pois o documento indicava que a partir da data de agosto, a pastora Denise teria 120 dias para deixar o cargo de presidente da igreja. Ou seja, se ela assinasse o documento no velório, ela seria imediatamente destituída da presidência, pois o documento estava datado. Ao perceber o teor do documento, a pastora Denise, antes de assinar, decidiu discutir com os advogados para entender melhor o que estava escrito. Foi aí que a situação escalou, com gritos, ligações para advogados e até ameaças de chamar a polícia. Agora, veja as imagens divulgadas pelo canal e site Fuxico Gospel. Depois, voltaremos com as nossas considerações. Veja. Liga pra polícia, não tem problema. Acende a luz, por favor, e grava. Eu quero ler o documento. Então, deixa eu falar que eu primeiro falar. Eu tô aqui. Daniela, filma aqui também, é Daniela. Senhora do bem. Tá tendo um Eu briguei com ela. Eu falei pra ela, querida, eu só falei, deixa eu dar uma olhadinha no documento. Ela não deixou. Só. Ela não deixou. Eu falei, não, só quero ler. Tem algum? É o filho dela. Meu filho? Tem? Por que ela não tem o telefone da minha mão? O telefone da minha mão. Não, desculpa, eu chamei a polícia. Ela não vai sofrer por isso. Já mandei até pro delegado. Não vamos acontecer. Minha mão só queria ler o documento. Ela quero que ela me explique. Vamos resolver isso agora. Veja, aqui está o documento que queriam que a pastora Denise Seixas, viúva do apóstolo Rina, assinasse. Veja que a data está em 27 de agosto de 2024. Está aqui tampado. Ocultamos os números dos documentos da pastora Denise, mas, em resumo, o documento diz: Eu, Denise Gouveia de Seixas Pereira, brasileira pastora nascida, a data foi borrada. Em 1972, filha de Manuel da Silva Gouveia. Olha o que diz aqui.
Venho por meio desta renunciar ao cargo de vice-presidente da Igreja Bola de Neve, organização religiosa sem fins lucrativos com sede na cidade e estado de São Paulo. Rua Turiaçu, número 734, Perdizes. Inscrito e com efeitos no prazo de 30 dias a contar da presente data, nos termos do único artigo 28 do Estatuto Social da Igreja. Deste modo, requeiro que a administração da Igreja tome toda e qualquer medida legal cabível para que a renúncia acima apresentada se torne efetiva no prazo de 120 dias a contar desta data, perante terceiros, inclusive sem limitações, mediante protocolo e registro desse instrumento, perante as autoridades governamentais aplicáveis em decorrência da renúncia supra-referida, outorgo à Igreja, aos seus membros, a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável. Irretratável quitação para nada mais reclamar em relação ao período em que fui conselheiro do Conselho Deliberativo, qualquer tempo e a qualquer título. Na minha visão, a tentativa de enganar a pastora Denise com um documento falsificado revela uma verdade dura. A guerra pelo poder dentro da Igreja é tão intensa quanto as disputas que vemos em outros contextos, como a política ou o mundo empresarial. Essa situação reflete exatamente o que Jesus condenou em diversas ocasiões: a briga por posições, poder e dinheiro. É uma clara divisão da adoração a Deus com Mamon. Quando a notícia sobre a confusão nos bastidores da Igreja Bola de Neve veio à tona, as repercussões foram rápidas e intensas. Nas redes sociais, defensores ferrenhos da liderança atual reagiram prontamente, enquanto críticos da transparência na denominação também se manifestaram. Vídeos de pastores e membros indignados circularam, com muitos classificando as publicações sobre o ocorrido como ataques desnecessários ao legado de um líder em um momento tão delicado. Entre esses posicionamentos, um pastor furioso chegou a declarar que os canais responsáveis por divulgar essas informações estão anulando a graça de Deus e criando divisões em meio ao luto. Ele ainda negou categoricamente a existência de discussões ou brigas. No entanto, o vídeo e o documento são evidências claras das disputas internas que estão prejudicando a imagem da Igreja. Mas, será que o verdadeiro problema está em expor essas questões ou em permitir que disputas tão graves aconteçam durante um velório? Com a divulgação do documento e o contexto em que ele foi apresentado à pastora Denise, fica evidente que a data retroativa e a assinatura planejada tinham o propósito de impedir que ela assumisse o cargo de presidente da Igreja. A grande pergunta é: por que tanta pressa em resolver questões administrativas em meio a um momento de luto? A resposta parece óbvia: interesses pessoais e corporativos foram colocados acima de considerações éticas e espirituais. Como está escrito em Provérbios 11, versículo 25, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Esse princípio, no entanto, parece ter sido ignorado. Após toda a confusão, a pastora Denise tentou se dirigir aos presentes no velório. Pegando o microfone, ela falou sobre a vida e o ministério do apóstolo Rina. Contudo, a tensão era visível, e no meio de sua fala, outra pastora tomou o microfone dela, alegando a necessidade de seguir com o cronograma do funeral. Esses acontecimentos deixam claro que as disputas internas da Igreja não só mancharam o velório, mas também expuseram questões profundas sobre os verdadeiros interesses por trás dessa organização. Pai da mentira é Satanás. Não estou aqui para falar de ninguém, só posso falar dos meus erros, dos meus pecados, porque eu sou a pior pecadora. Sim, a pior pecadora está aqui. Aqui é a pior. E eu faço as minhas palavras, as palavras do apóstolo Paulo. Se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Vivi um ano difícil, foram anos difíceis. Alguns ouviram algumas coisas, algumas suposições. O fato é que eu me vi diante de uma linha de fogo e não vou entrar no mérito, não vou entrar na questão. Me chamaram para ir em Fantástico, para ir em tal lugar, enfim. Agora, há muitos meses e anos, eu venho já falando sobre algo que Deus vinha me revelando a respeito de uma limpeza que precisa começar primeiramente em quem? Em mim. Esse cara foi o cara que eu mais amei na minha vida. E se eu estiver mentindo, eu quero que Satanás me mate. Eu quero que Deus me mate. Porque a vida e a morte estão nas mãos do Eterno.
E não há um dia, nem um côvado sequer que Deus possa mudar essa data na minha vida e na tua. E Deus fala, louco, essa noite pedirão a tua alma que tu tens preparado. Para quem será? O Rina me deixou chateada com muitas coisas, mas eu deixei ele chateado com muitas coisas também. Estava feridíssimo. Mas essas 2 últimas semanas, eu senti falta dele. Eu senti falta do cheiro dele. Eu senti falta do abraço dele. Acreditem se vocês quiserem. Porque cada um pode fazer a leitura que bem entender. Eu senti falta dos meus irmãos. Eu senti falta da Letícia. Eu senti falta dos Santos. Eu senti falta de vocês. Domingo para mim era torturante. Se alguém quiser fazer descaso de mim, precisa fazer. Eu amo as minhas cunhadas. Eu amo a minha família. Eu senti falta daqui da minha casa. O que deveria ser um momento de respeito acabou se transformando em um espetáculo de constrangimento e divisão. Testemunhas presentes no velório relataram que o ambiente dentro da igreja estava carregado, quase impossível de ignorar. Até mesmo quem acompanhava à distância percebia que algo estava errado. A falta de união, algo tão essencial no corpo de Cristo, ficou evidente. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 1, versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos digam uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. No entanto, esse episódio lamentável reflete o que ocorre em muitas igrejas, que deveriam ser locais de oração e comunhão, mas acabam se tornando campos de batalha por poder e influência. A Igreja Bola de Neve, como tantas outras denominações, parece estar presa em uma disputa interna onde interesses pessoais tomam o lugar do propósito espiritual. Essas brigas deveriam servir como um alerta para quem coloca sua fé em líderes humanos. Jeremias 17, versículo 5 nos adverte: maldito o homem que confia no homem. Quando a estrutura da igreja se assemelha mais a uma empresa familiar ou a um empreendimento comercial, o verdadeiro propósito de servir a Deus acaba sendo ofuscado. Com a confusão exposta e os impactos dessa situação, o futuro da Igreja Bola de Neve está envolto em incertezas. Quem assumirá o comando? Será que a pastora Denise conseguirá permanecer no cargo, ou será forçada a renunciar? E mais importante, os membros continuarão fechando os olhos para esses conflitos internos em nome de uma suposta unidade? Essas disputas nos bastidores do velório do apóstolo Rina, líder da Bola de Neve, não são apenas relatos de conflitos administrativos. São um reflexo das falhas humanas que têm penetrado no corpo de Cristo. É um chamado para que os cristãos reavaliem sua fé, baseando-a na palavra de Deus e no exemplo de Jesus Cristo, e não em instituições ou líderes. Deixe sua opinião nos comentários deste vídeo. Sua interação é essencial para este canal. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares e em suas redes sociais e grupos. E, mais uma vez, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Obrigado por assistir até aqui. Que possamos sempre buscar compreender as diferentes perspectivas e crescer na fé e no amor ao próximo. Até o próximo vídeo.